que me fascina muito, né, e me desafia, é você entrar num lugar e se espantar com uma situação real que pode se transformar, né, numa imagem, né, que seja perturbadora. São Paulo é uma referência para você no teu trabalho, né? É ou não? Não é porque eu vivo aqui, né? E São Paulo não te deixa sossegado, né? Para o bem e para o mal, é uma cidade que te coloca sempre questões, é desafiadora e é encantadora. Então acho que justamente por ela ter caracteres, né, ou características tão opostas, né, ela se torna muito interessante. Não tem quem não goste das coisas boas que São Paulo oferece e evidentemente questiona, né, as suas mazelas e cidade de metrópole tentacular. Para muita gente, até para fora do Brasil, aqui, o ícone de São Paulo é a Avenida Paulista. Para você, não? Não, porque mais que ícone, eu acho que é um clichê, né? Todo mundo fala Avenida Paulista, o que é São Paulo, a cara de São Paulo, Avenida Paulista. Então, um dia eu tenho vontade de ir lá e fotografar. Raramente eu fotografo a Paulista, né? Eu, talvez até por nostalgia da minha infância, da minha juventude, eu gosto muito da Avenida São João. Sabe, é por ela que eu caminhava quando eu ia ao cinema. Os cinemas nessa época eram no centro da cidade, não eram trancados dentro de um shopping, né? Então eu era obrigado a sair de casa, nas Perdizes, onde eu morava, e eu ia caminhando, às vezes 3, 4 quilômetros pela Avenida São João, até ir lá no Cinemetro, no Ritz São João, né? no Marabá, do Ipiranga e tal. Então eu gosto muito da Avenida São João. Já que a gente falou da Avenida São João, ela está aqui em perspectiva, vista do alto do Banespa, que é outro marco assim, de São Paulo, né? Eu estava fazendo um trabalho, uma época eu subi, foi a primeira vez que essa foto é de 86, né? E a Avenida São João tem essa particularidade, além da diversidade, da quantidade de comércio, de pessoas, ambulantes que vivem e circulam por ali, né? Ela está num eixo quase leste-oeste, sabe? Então ela é quase como se fosse uma caixa de luz, né? Que para fotógrafo é um desafio. Conseguir esses cinzas todos, isso me agrada. Eu acho que é uma coisa muito fotográfica você explorar esses matizes todos, né? Que um filme preto e branco te oferece, te possibilita. Então essa foto eu gosto muito. Tem aí esse eixo central que é mais contrastado, né? Dos edifícios, do reflexo do asfalto. E depois o cinza dos edifícios, até lá o Pico do Jaraguá, né, que é o nosso monumento natural. Meu primeiro trabalho como fotógrafo foi de repórter fotográfico, da revista Veja, e que eu era obrigado a caminhar com a câmera, né, para lá e para cá. Então, eu adotei, eu acho que eu nunca fotografei num estúdio. Já fiz uma outra coisa e tal, às vezes até para amigos, assim, mas um estúdio que onde você pode fazer, evidentemente, trabalhos maravilhosos, né? Eu admiro muitos fotógrafos de estúdio, né? O Irving Penn, um grande fotógrafo, retratista, que trabalhava em estúdio, recriava ali todo um universo, mas eu não me dou bem com isso, eu não sei nem trabalhar com flash, sabe? Eu encaro minha câmera fotográfica como se fosse um bloquinho de notas, sabe? Uma coisa muito simples, que eu posso retirar do bolso e anotar, e fui levado a isso talvez por essas circunstâncias, né? De viver numa cidade como São Paulo, que te atrai dessa maneira, te atrai para a rua, né? O fato de ter me formado arquiteto e depois trabalhar em jornalismo. Então, meu negócio é ir caminhando, né, e vendo as coisas e tal, e essas surpresas todas que a cidade oferece.
Talvez eu tenha lá uma foto do momento roubado, com aquele garoto, eu gosto muito, eu morro de inveja, morar também em Salvador, uma cidade que eu viveria, se não fosse paulistano, que é bem um flagrante, eu acho, sabe, quer dizer, é uma tentativa que o fotógrafo faz quando está junto a uma cena como essa, quer dizer, você não tem como interferir, né? Você rouba o momento, então eu insisti para fazer essa foto, eu fiz várias, né? Até que, depois de revelado o filme, mas eu já intuía um pouco que seria essa a cena, né? Que eu tinha esse rapaz aí suspenso no ar, né? E quase suspenso mesmo, às vezes eu imagino que ele está pendurado num fio de linha aí, nessa pose elástica. Então esse é o momento roubado, eu imagino que seja essa aqui do chapéu mexicano, né? Aqui não é uma coisa tão crítica, mas também eu fiquei aguardando que as pessoas caminhassem para lá para cá, que é esse papel do fotógrafo. A gente normalmente está frente a uma cena da qual você não tem nenhum controle, sabe, de luz, de movimentação das pessoas, você fica lá realmente como se estivesse, né, não no mau sentido, né, quer dizer, ou como um pescador, não vamos falar como um caçador, né, parece meio violenta assim a comparação, né, mas que você fica ali mirando para daí fazer o clique, né, e fisgar o peixe, né. E tem momentos construídos, né, que no meu trabalho não é aquela construção de estúdio, onde você põe realmente as pessoas e cria luz e tal, né? Eu gosto muito desses retratos aqui, que eu participo um pouco da construção deles, sabe? Mas jamais chego a encostar nas pessoas, dizer fiquem assim, fiquem assado. O que para mim é assim, admirável é como esses rapazes aqui que eu encontrei num bar lá em São Luís do Maranhão e pedi a eles que eu fizesse uma foto, né? E só disse, olha, fiquem aqui para esse lado. Então tem uma certa construção minha, porque eu tenho aqui uma famosa luz de janela, na verdade é uma luz de porta, mas a gente chama de luz de janela, que é essa luz lateral, né, que banha assim as pessoas. Agora, esses rapazes, né, são belíssimos, né, têm umas expressões fortes, eles se posicionaram dessa maneira, sabe, eu não precisou nenhuma direção de arte e tal, né, e eles realmente se puseram assim como aquele rapaz lá, né, já quase um adulto, né, aqui também tem uma porta aqui em São Luís, né? E que então eu procuro explorar a atmosfera onde essas pessoas estão, né? Mas jamais interferir a ponto de vamos dizer, criar uma cena totalmente nova. Já falando de retrato, tem esse aqui que eu gosto, que já é um retrato roubado, né? Eu estava no barco de Salvador para Itaparica e dei de cara com essas figuras que dá para perceber que, né, são pai e filho, né? Me chamou a atenção as orelhas, o tipo de cabelo, né? Então, sem que a gente veja a fisionomia, né, o rosto, né, da pessoa, a gente logo imaginar essa cena de pai e filho, né, abraçadinhos e tal. Então, de repente, você vê isso, está ali na sua frente, né, piscando para você. Então, esse é o acaso da fotografia. É um acaso. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas, né? Existe o momento roubado, o momento construído, né? E você tem que ter o mínimo, chamar o quê? De sinceridade, né? Ou ética, né? E deixar muito claro que a foto foi feita de uma maneira ou outra, né? Quer dizer, a foto construída que se faz passar por foto roubada, né? Eu acho que você está enganando, né, o seu leitor, né? O seu observador, né? O observador da sua foto. Por isso existe um exemplo famoso, né? E não que eu não me sinta bem, mas quer dizer, é de um grande fotógrafo, né, o Duanot, fotógrafo francês, admirável, fez uma série de fotos e que eu sempre gostei muito e sempre respeitei. E a foto mais famosa dele, né, talvez seja a mais famosa, né, se chama Le Baiser de l'Hôtel de Ville,
né, que é o beijo do Hotel de Ville da Prefeitura de Paris, lá, e que é uma imagem de um casal se beijando, enamorados, assim, né? E o Doisneau fez a foto de tal forma que o casal está parado e tudo em volta, os automóveis que passam, as pessoas, né? Pela velocidade com que ele operou a câmera, isso tudo está em um rodemoinho, meio tremido, e só aquele casal isolado, congelado, naquele momento, assim, de amor romântico, né? E anos depois, né, e o Doisneau ganhou dinheiro com essa foto, vendeu, fez pôster e tal, essa coisa ficou famoso, até que o casal, na verdade, acho que o rapaz já tinha falecido, né, a moça falou, olha, eu sou modelo, fui contratada para fazer aquela foto, né? Então isso foi uma decepção, eu fiquei assim, decepcionado, porque daí todas as outras fotos que eu vi do Doisneau, eu já não acreditava, né? E assim ele tem várias fotos que parecem crônicas, somente verdadeiras, daquela vida de Paris, vida da calçada e tal. E isso então destrói, né? Alguém me disse, não, mas o que importa é o resultado final. Não, absolutamente, né? É como você, de repente, vê um livro maravilhoso e tal, de repente ele é um plágio, né? Não é verdadeiro. Então o produto final não interessa não, acho que a fotografia tem isso de ser, toda a sua construção, né? Ela tem esse particular, quer dizer, cada foto que a gente faz tem uma história atrás, né? E precisa ser muito verdadeira, muito digna, né? Agora, quando você fala nesse fotógrafo, você tem outros dois que formam um contraponto que eu acho que são importantes na sua carreira, que é o Cartier-Bresson e o André Kertész. Por que esses caras são importantes no teu trabalho? O que você admira neles? O Cartier-Bresson, porque realmente foi o fotógrafo do século XX, né? Ele, acho que revelou para o mundo, né, as possibilidades reais, mais verdadeiras, né, da fotografia, né, centrada nisso que ele chamava do momento decisivo. E foi vendo um livro do Cartier-Bresson, quando eu estava na faculdade, eu entrei na biblioteca, peguei lá um livro e fiquei admirado com as fotos que ele fazia e que não eram fotos de guerra, nem de natureza, esses clichês todos, vamos dizer assim, né, jornalísticos ou não. Eram fotos de cenas banais, cenas comuns, e isso me encantou. Falei, puxa, que maneira interessante de ver o mundo, né? A gente não vê o universo, a realidade da forma mais literal e objetiva. Então, Cartier-Bresson foi essa pessoa assim, que me levou para a fotografia, né? Sem me conhecer, evidentemente, mas me levou para a fotografia. E o Kertész, porque veio se somar essa minha formação de arquiteto e depois repórter fotográfico, porque o Kertész é chamado assim do fotógrafo que descobriu a rua na fotografia, né? Quer dizer, antes do Cartier-Bresson começar a fotografar, o Kertész, eu fico imaginando, ele, a primeira vez que ele, na casa dele, no estúdio, recebeu uma câmera, tinha uma câmera, comprou uma câmera portátil e percebeu que ele podia caminhar com aquilo, né? Caminhar e criar, né? E saiu para a calçada. Eu fiquei imaginando ele descendo uma escada, não sei porquê, abrindo a porta e saindo para a rua e fotografando esse universo novo, né? Fotografia, certamente, é uma expressão, né, de alguém que tem a capacidade, uma pessoa sensível, né, e que pode ser chamada de artista plástico, né, ou de artista, não sei, né. O que está acontecendo, já aconteceu no passado, algumas vezes, está se repetindo, é que a fotografia, os fotógrafos, para serem reconhecidos, né, como artistas, mesmo estarem presentes nos museus, nas galerias, principalmente, nas bienais, né, nessas feiras de arte que existem na Espanha, na Alemanha, todos os artistas ficam contentes quando vão. Então o que acontece? Para se aproximarem, né, desse universo, os fotógrafos passam a se aproximar ou quase imitar o que a pintura faz, sabe? Só que como fotógrafos, né, ou usando a fotografia. Então isso muitas vezes é um equívoco, né? No passado, final do século XIX, os fotógrafos um pouco irritados com aquela prisão, né, de fotos literais assim da realidade, né, não perceberam que o pulo do gato, né, é o Cartier-Bresson que levou a tudo isso. Eles passavam a pegar seus negativos de vidro, que eram enormes, que davam tamanha definição,
né? Isso irritava, e passavam então a pintar, imitando quadros impressionistas, para daí serem reconhecidos como artistas, porque o impressionismo na época era o movimento, né, de vanguarda e vigente, né, e de prestígio, né? Então hoje eu acho que o que está acontecendo é isso, né? Quer dizer, eu acho que assim de uma maneira quase infantil, né, se resolveu romper, né, certos dogmas da fotografia. A fotografia, a gente aprendeu, tem foco, né? Você muitas vezes precisa acertar as luzes, fotografar com essa luz aqui, sai verde, né? Então, lógico, tudo é possível na medida em que esteja justificado do ponto de vista criativo, né? Mas eu acho que está vendo assim, é uma satisfação em transgredir por transgredir, né? Para a minha geração, quer dizer, para mim o grande desafio é enfrentar realmente, peitar, vamos dizer assim, a realidade e sair do óbvio, sair do literal, né? Isso é o que a fotografia consegue, né? Eu sempre cito, né, até porque a Simonetta Persichetti, crítica de fotografia, amiga minha, citou no blog dela uma vez, pensou uma frase do Man Ray, que diz o seguinte, né? Eu pinto aquilo que eu não consigo fotografar e eu fotografo aquilo que eu não consigo pintar, né? Então, ambas as expressões podem ser consideradas artes plásticas, né? Mas a fotografia é fotografia, como gravura é gravura, né? E pintura é pintura, sem ser ortodoxo. Eu acho que pode tudo, pode pôr foto por lá em cima, eu já vi gente pôr foto no forno para ver o que acontece, depois expõe. Maravilha, então, contra, acho que a liberdade, né, são uma democracia. Mas eu acho que, pera lá, né? Quer dizer, vamos ver o que realmente sobra disso tudo, né? E, só completando, eu sou falante, né? A gente tem medo, principalmente, vamos dizer assim, a minha geração, de ir contra, vamos dizer, movimentos de vanguarda, né, e tal. Mas você está atrasado, você é um retrógrado, essa coisa toda. Então eu absolutamente não tenho medo algum, entende? Então a gente vê que nada como realmente renovar, né, e manter a sua autoria, não ir na tendência, né? Não Maria vai com as outras, assim dizer de uma forma um pouco mais popular, né? Então eu acredito que a fotografia tem o seu papel, mesmo a fotografia documental, né, que muitas pessoas que talvez não consigam imaginar que ela pode ir além da realidade, né, aquele outro lado do espelho, ela vai persistir, certamente vai persistir. Todas as coisas caminham, você tem que também ir caminhando, né? Eu ainda aprecio muito filme. Quando tiver filme, eu vou usar filme. Não vou me dobrar a pressão da indústria para que você compre uma câmera que custa 10, 30, 40 mil dólares, né? Vou esperar baixar o preço, né? Eu não comprei fax quando surgiu, era caro. Agora, depois eu comprei um fax e hoje está todo mundo jogando fora o fax. Então, acho que como a gente está com uma tecnologia nova, né, tecnologia digital, ela avança muito rapidamente, né? Então, a cada mês tem uma novidade, né? A tecnologia mecânica talvez já esteja esgotada, não há mais parafuso para inventar, né? Essa coisa toda, então manivela e tal, já isso muda muito lentamente ou não muda mais. A tecnologia digital traz assim, uma grande vantagem, né? Mas que também tem certas balelas aí e tal, né? Porque na fotografia química, né? Na ampliação, no papel fotográfico, que dá uma riqueza de detalhes e você tem, bom, até agora se faz, quer dizer, toda a história da fotografia foi impressa, né, no papel fotográfico. Mas você
pode trabalhar sobre a foto, clareando, escolhendo claros, escuros, mais contraste, menos contraste. Só que você faz uma vez, e é muito difícil você repetir da mesma forma, porque tudo isso é feito manualmente, né? Fazendo Dodge, a tapagem, que se chama, essa coisa toda, né? E no digital, né, você vai lá no Photoshop e acerta, fala, olha, eu quero mais detalhe aqui, esse móvel estava no escuro, a gente pode exatamente clarear, quero detalhes aqui, quero que isso fique um branco, né? Eu quero também que aqui essa janela tenha esse risquinho que ela tá, a gente tem aqui cenas de muito pouca luz, né? E muita luz aqui e tal. Então isso tudo no digital dá para você, como um pincel mágico, uma bolinha ali no Photoshop, né? Que eu morro de inveja de que opera isso, que faz assim e tal, e vai acertando tudo. Daí você, é assim que você quer, pum, aperta um botão, grava um CD. Né? E teoricamente, esse CD pode ser mandado para qualquer lugar do mundo, né? E fala, imprime aquela foto, ela vai sair igualzinha a essa. Não vai. Então, se a gente manda isso para o Japão, né, talvez a gente não vá conseguir exatamente isso. Né? Então, posso estar fazendo uma grande bobagem, porque eu não sou um especialista em tecnologia digital, em foto digital, mas eu aprendi isso. Entende? Realmente é um tremendo passo para acertar a sua imagem nos claros escuros, tal. A gente tem essa foto aqui também, que a gente trabalhou, que era, assim, vamos dizer, dar destaque assim, a essa câmara de ar, ao brilho que ela tem, né? O rosto do operário aqui, essa coisa toda. Então eu também uso o Photoshop dentro dos limites do processo fotográfico, porque se eu quiser fazer desaparecer aqui, isso aqui tudo, dá para fazer desaparecer, pode criar uma outra imagem, mas daí eu acho que eu estou escapando um pouco daquele meu propósito de ser fotógrafo, né? Você já vira um manipulador, assim, que não tem fim. Né? Perde a graça. Né? Quando você pode tudo, não tem graça alguma. Você proibir tudo ou permitir tudo, né? Eu acho que o interessante é você saber raciocinar para descobrir, né, o meio termo expressivo ali, né, da coisa.